Como vai, doutor Eduardo? Tudo bem. Boa Muito tarde. bem, você como vai? Tudo bem? Paz. Doutor Eduardo Greco, você em casa já conhece, é gastrocirurgião e endoscopista. Ele que faz endoscopia também, dentre tantos médicos. E hoje vamos falar sobre a úlcera. Úlcera gástrica, úlcera duodenal. Vamos lá, né? E é verdade que a gastrite pode se transformar em úlcera ou isso também Exatamente. É uma lenda? A úlcera, na verdade, é um processo mais grave, né? É uma ferida? É uma ferida que se forma no estômago. Geralmente, a grande maioria dos casos é o que se inicia um quadro de gastrite, uma inflamação leve. E a pessoa deixa isso passar, se automedica, toma um remedinho que a vizinha falou que acha que é bom. E a alimentação, o estresse do dia a dia, uma série de fatores que a gente vai desenvolver aqui hoje. E acaba formando essa ferida no estômago. E aí essa ferida forma a úlcera, que aí já é um quadro mais grave. Né? Antigamente se operava muito, tem uma série de pacientes que às vezes está em casa e falam, olha, eu operei de úlcera, tá? Hoje em dia isso não precisa mais, porque por endoscopia a gente acaba tratando. Então, por endoscopia você consegue ver, identificar a úlcera e nos casos mais graves de sangramento, entendeu? Que você cauteriza? Você cauteriza por endoscopia, que antes você tinha que encaminhar esse paciente para uma cirurgia. Então, hoje os procedimentos endoscópicos já tratam o paciente. Agora, o ideal é a gente evitar chegar nesse momento, né? Chegar no sangramento. Temos uns mitos e verdades, vamos vê-los, porque assim eu não começo a entrar aqui e já acabar com todos os mitos e verdades. Deixa eu ver o primeiro, qual é? Lembrando que você pode fazer suas perguntas também para o doutor Eduardo Greco, tá? mulheres@tvgazeta.com.br. Se alimentar errado pode ser a principal causa do surgimento da úlcera. Essa é a grande verdade, É uma verdade. O que é se alimentar errado? Essa é a grande verdade. O que é importante? As pessoas hoje, a alimentação das pessoas é extremamente desequilibrada e num ritmo totalmente desorganizado. Então, o ideal é procurar se alimentar a cada 3 horas. E se alimentar a cada 3 horas não significa que precisa acordar de manhã e ter um café da manhã de novela, às 10 da manhã parar de fazer tudo para uma refeição de 40 minutos. Dá tempo de você tomar um café ideal, de você ter uma refeição a cada 3 horas e equilibrado, né, Kátia? Então, assim, verduras... Vai ter que ter proteína, então tem que ter frango, tem que ter carne, tem que ter arroz, tem que ter feijão, tem que ter tudo equilibrado e balanceado. Deixar de lado o refrigerante, que é uma Exatamente. E aí uma série de coisas, optar pela própria água, por um suco. E aí as coisas que a gente sabe que vão agredir o estômago. Por que vai formar úlcera? É a questão de você agredir o seu estômago. Então aquela pessoa que tem um trabalho super estressante, não se alimenta, vive de cafezinho o dia inteiro, vai ter problema de estômago. Que vai se iniciar com uma gastrite e vai se tornar uma ferida. Entendeu? O que a gente precisa fazer é tentar equilibrar. E no momento que a pessoa está com o problema, que você detecta a úlcera, aí tem uma série de alimentos que você vai, de uma certa forma, fazer com que ela evite para não agravar isso. Vamos chegar já nesses alimentos. Deixa eu ver só qual é o próximo mito ou verdade. Ingerir remédio em excesso pode ter como consequência a úlcera. Perfeito. Isso não é verdade? Perfeito, Kátia. É a úlcera medicamentosa? Isso, porque o que acontece? O remédio, para onde que ele vai? Para o nosso estômago. Você engole o remédio, ele vai lá para o estômago. Dependendo do tipo de medicação, claro que os remédios que protegem o estômago vão fazer bem para o estômago. Agora, remédios anti-inflamatórios, por exemplo, tipo a pessoa esse tem monte aqui, ó. Um monte de medicação. Então, a pessoa toma sem um acompanhamento médico, sem alguém que está explicando, sem saber os horários adequados e começa a tomar medicação. E geralmente, por exemplo, você está com uma lesão no joelho, você precisa tomar um anti-inflamatório, mas tem que saber a dose certa e tomar junto um protetor gástrico. Então, mas é o que as pessoas fazem. Se o médico fala, olha, esse você toma com leite, esse você toma em jejum, faz assim, que dá tudo na mesa. Exatamente. Tomar leite, eu nem gosto de leite. E toma de qualquer jeito, Isso, né? exatamente. Uma medicação para proteger o seu estômago, você tem que estar em jejum, para que o remédio seja absorvido de uma certa forma e atue de uma forma melhor. A pessoa toma com o estômago cheio, não vai ter a mesma ação. Então, a medicação é uma outra forma que pode levar a um quadro de inflamação do estômago e proporcionar o quê? Uma úlcera, uma ferida, e que você desenvolve exatamente por não estar seguindo algum tipo de orientação. Gente, a automedicação é um perigo, viu? Desde sempre, mas anti-inflamatório, antibiótico, as pessoas tomam como se fosse ácido acetil salicílico, que também não pode tomar de uma forma indiscriminada. Isso, né? Acordei espirrando, já espera, me entupo. Será que foi por causa da poeira? Será que é uma gripe que está chegando? Ou será que é uma infecção? Então, se a coisa não estabiliza, não precisa sair correndo para o médico imediatamente. Mas você vê, olha, não estou me sentindo bem, procura o médico, ele vai te dar a medicação correta. Porque às vezes você tomar um remédio errado
vai te trazer uma série de problemas que você vai ter que se internar, passar por uma série de exames de forma desnecessária. Mas sabe qual é o problema? O médico dá um remédio pra gente, aí sobra um pouquinho. Aí você fala, vou jogar fora, de acho que esse remédio é tão caro, eu vou guardar. Quando você tem algo que parece que é aquilo que você já teve, você vai se automedicar. E tomar cuidado, às vezes, até se não está vencido, né? Nossa própria casa, a gente vai dar uma medicação para alguém, importantíssimo olhar, porque isso é uma realidade. A pessoa toma uma medicação num período, sobra 3, 4 comprimidos, tem um sintoma parecido e fala, vou tomar. Às vezes até a validade já está, e aí medicação vencida vai trazer mais problema ainda para a pessoa. Ou, né, a gente tem o costume, pelo menos depois que eu aprendi, de guardar remédio no banheiro. Nossa, você fala, legal, porque você guarda no banheiro, fica escondidinho, criança não vê. Umidade, calor, isso detona. As medicações têm que ser mantidas em local seco, de uma certa forma arejado, entendeu? Evitar que seja... no banheiro é horrível, porque é extremamente úmido. Tem que deixar no lugar de que a criança não tem acesso. Porque a medicação... Uma caixinha travada, uma caixinha travada, um local alto, mais elevado, entendeu? Mas essas medidas são importantíssimas. Mas criança escala quando quer, né, doutor? Exatamente, totalmente. Criança se quando deixar... quer, escala, você fala, mas é prateleira. Ih, tá lá em são cima, a hora que você vê, tá com criativos. o comprimidinho na mão lá, e aí se engolir, é muito grave, né? Porque para um comprimido para um adulto, para uma criança, são gotinhas, imagina o estrago que isso pode fazer para a criança. Não dá para brincar, não. Podemos evitar de Vamos ver forma... mais um? Apenas adultos podem ter a doença, a úlcera, é verdade? Não, isso é um mito, né? É um mito. Criança tem mito. Úlcera? Criança pode ter, adolescente, por uma série de fatores, né? Às vezes, por exemplo, uma criança que está internada num hospital com algum quadro ou outro, existe o que a gente chama de úlceras de estresse para a pessoa estar internada, né? Então, ela vive um momento de estresse ali, pode desenvolver. E hoje, os nossos adolescentes, a alimentação é extremamente comprometida. Exatamente. Então, é muito comum hoje a gente ter que tratar de crianças obesas já, uma obesidade importante que você não tinha isso há uns anos atrás por conta do fast food, por conta de que tudo é controle remoto, tudo é o dia inteiro no WhatsApp. Eles são tão ligeiros com os dedinhos, né? Exatamente. Mas com as perninhas o sedentarismo é uma coisa importante. E aí o que acontece? A alimentação ruim, a criança acaba desenvolvendo quadros de gastrite e a gente se depara nos hospitais com crianças já, adolescentes, formando quadros ulcerosos. E, gente, não são só os gordinhos que podem ter problemas de saúde, que às vezes as pessoas falam, mas fulaninha tá magrinha, fulaninho tá magrinho. Olha, mama, eu tenho colesterol alto e minha mama não tem. Exatamente. A mama não tem colesterol alto, não quer dizer nada. Então não quer dizer, às vezes você, o meu peso tá bom, eu tô ótimo. Não, às vezes é o que mais engana, né? É verdade. Tem uma série de pacientes, às vezes, e jovens, quando tem algum problema, a coisa é muito mais séria, né? Então você tem sempre que se atentar, sempre procurar o médico naquele momento certo, fazer os exames de rotina para você prevenir. Prevenindo, dificilmente você vai ter que se internar, vai ter que sofrer algum procedimento mais invasivo. Ou chegar até uma situação mais difícil de saúde. Exatamente. Né? Temos uma pergunta de telespectadora, vamos ver, Renata, aqui de São Paulo. Tenho muita queimação e dor no estômago desde a adolescência, porém nunca fiz tratamento. Existe possibilidade de ser uma úlcera? Renata, você precisa ir lá no médico urgente, né? Na verdade, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser. Então, ela pode ser um refluxo, pode ter uma gastrite, já pode ter tido uma úlcera. E não sabe. E como é jovem, né? A gente não sabe exatamente a idade, mas desde a adolescência está reclamando, pode ter feito uma úlcera que cicatrizou, teve sintomas, e aí vem os perigos de se automedicar e não se diagnosticar. Porque a úlcera ela pode ter o sangramento, a úlcera pode evoluir para o câncer, porque uma úlcera gástrica é uma ferida no estômago. Essa ferida ela precisa ser cicatrizada. A cicatrização muda as células e é isso que vira o câncer. Então a pessoa não pode, eu estou com dor, não fiz exame. Às vezes a pessoa está esperando já 3, 4, 5, 10 anos, a hora que for diagnosticar, vai achar uma úlcera, às vezes pode até ser uma lesão maligna. Cara. E a intensidade da dor é variável também, né? Você pode ter uma úlcera que dói muito e ter uma úlcera que não me dói nada. Cada pessoa age de um jeito para a dor, né? Então geralmente a gente até brinca que as mulheres têm uma tolerância maior, né? Até por questão, às vezes, do filho que já teve e tudo mais. Então, assim, eu tenho uma dor, mas essa dor, uma dor leve, você vai ver a pessoa ter uma úlcera. Pode ter associações. Os pacientes diabéticos, por exemplo, a dor é diferente. Não sente tanta dor quanto as pessoas que não têm o diabetes. É mais jovem, é menos jovem. Então, essa questão de ter a dor... A úlcera, geralmente, é uma dor muito intensa. É uma dor forte, realmente. A pessoa dificilmente vai conseguir ficar em casa, mas tem alguns casos que você vai fazer um exame de rotina e a gente encontra a pessoa e ela fala, não sinto nada. Então, Renata, faz uma endoscopia. Isso, por favor. Exame tão simples hoje em dia. Dorme, tranquilo. É que nem a gente fala assim, é terrível, parece que um trem entrou dentro da gente. Não é. É porque antigamente existia menos. Hoje é uma fibra ótica super fina, é feita num ambiente adequado, com anestesia. Só tem um problema a endoscopia.
É o remedinho que a gente toma antes. Precisa tomar cuidado. Porque a gente fala tudo, gente. É um inferno. Boa noite, Cinderela. Boa Conta noite, tudo. Cinderela. A gente não pode deixar. A gente faz, deixa acordar bem para liberar. Não tem problema, Cátia. Vamos lá. Faz fofoca que não acaba mais. Eu lembro quando eu tomei fazer endoscopia, eu falava pro médico, ai, doutor, eu prefiro a Páscoa. No Natal, na minha família, dá tanta encrenca. Nem sabe, né? É, porque a medicação é analgésica, é um sedativo e dá uma amnésia na pessoa. A pessoa acorda falando algumas coisinhas a mais, mas nada de excepcional também. Mas também, gente, ó, fazer o quê? Melhor fazer o exame. Vamos ver aqui mais um mito ou verdade? O álcool não contribui com o surgimento da úlcera. Esse aí é um super mito, né? É um hiper, né? Além do álcool, as pessoas acreditam também que o cigarro, que a gente já debateu algumas outras vezes aqui, que a Cátia abomina. Eu acho que meus dois filhos fumam, sabia? Nossa Senhora, leva ele no consultório, lá para puxar a orelha dele. Menino, eu já tentei. Mas é difícil. Bebida, ó. Aí você fala, mas é cervejinha. Cervejinha não tem problema, é álcool. Não. O álcool é extremamente agressor, né? A própria substância, o álcool, o que vai acontecer? Ele vai agredir diretamente a mucosa do estômago. Então, as pessoas que bebem, às vezes, o final de semana, mas não adianta, vai beber. E ainda junta. Juntou o cigarro, vai juntar... que beleza. Exatamente. Para refrescar o refrigerante. De vez em quando uma golada. Esse trio aqui, extremamente... Dura, né? Isso daqui é extremamente para o estômago. São os grandes malfeitores do estômago. E aí, se você tem a predisposição na família, a câncer de estômago, junta a genética, e você fica se agredindo com esse tipo de substância, porque o cigarro, a pessoa fala, mas o cigarro não é pulmão, doutor, mas a entrada do pulmão e por onde passa o alimento são próximas. Então, a hora que a pessoa está fumando, a nicotina, ela não vai só para o pulmão, ela vai para o organismo inteiro. Então, leva a lesão na boca, pela própria questão do calor que é feito o cigarro na boca. Câncer de língua é terrível. Câncer de língua, câncer são terríveis, isso leva o cigarro. Aí você traga a fumaça, vai para o seu pulmão, lesão pulmonar. Mas também vai para o esôfago, estômago, e é aquilo agredindo todo. Então não tem nada que você fale, esquece. Ainda que você não trouxe aqui aqueles petiscos, quem bebe adora, né? Isso coxinha, torresminho, que é aquelas coisas bem gordurosas, que aí são as frituras, né? Porque a gente está falando o quê? O estômago ele precisa ser protegido. Como é que você vai proteger? Se alimentando bem. A partir do momento que você começa a agredir, o estômago tem um ácido lá, que esse ácido serve para digerir o alimento bom. A hora que você joga fritura, é a fritura mais o ácido do estômago, você começa a levar feridas, e pode ter problemas muito sérios. Mal comparando, quando a gente faz uma fritura em casa, depois você lava os pratos, a pia não fica um horror? Você tem que jogar bastante detergente e muita água quente. Não sai, né? Agora, dentro da gente não tem detergente, água e as pessoas que passam isso, eu fumei, comi uma cervejinha, comi uma fritura, é bom. A hora que a pessoa mais tarde, ela começa a sentir frio. Não tem um que fala, não sinto nada. Vai dormir mal, acorda queimando, outro acorda com dor. Pior quando acorda e antes do café da manhã já é um maldito cigarrinho na boca. Né? Ou então vive depois só com o cafezinho preto, né? Que é uma mania nacional, já falei aqui outras vezes, a gente não precisa abolir o café, né? Mas tem que ter limite, tá aqui. Né? Assim, eu almocei, vou tomar um cafezinho, ótimo, seu estômago está com alimento, não tem problema. Mas dura é aquela pessoa que fica a cada 3 horas cafezinho. O café preto vai agredir diretamente e também vai acabar levando a úlcera. E quem fuma também quer o cafezinho preto. É uma mistura também que todos eles vão agredir nosso estômago. Parece que o cigarro é um atrativo para tudo que não presta, né? Não, isso daí tem que ser abolido. Junta com tudo. E hoje tem muito jovem com aquela mania do arguilé. Não, isso aí também é fumaça quente, né? Exatamente. Então. Tem substâncias. É assim, é o estômago, nós já falamos aqui do estômago, do pulmão, da boca, mas e as artérias? Então. E o coração? Vai servir para danificar tudo. Então, é difícil largar? É difícil você combater, mas são hábitos. E os hábitos das pessoas, a gente muda. A pessoa faz atividade física, a pessoa procura se alimentar adequadamente. É forçar essa pessoa a entender isso. Dar um objetivo. Você não parar de fumar, vai colher no futuro. E é uma escolha, gente. Impreterivelmente, a gente colhe aquilo que a gente faz. E é triste, às vezes, pra gente. Pega no hospital alguns pacientes que você vê que... doutor, agora que eu tive isso, né, infartei, não vou mais fumar. Doutor, tive uma úlcera, que bom que a endoscopia resolveu meu problema. Isso ainda tem gente que quando fica doente para de fumar, porque tem gente que nem assim, né? Porque algumas pessoas ficam, outros não. Mesmo doente ainda voltam pro vício. Pois é. Não falamos aqui, goma de mascar, balinhas e chocolate. Açúcar de uma forma geral? Qual que é o grande problema? Da goma de mascar, principalmente porque assim, quando a gente vai se alimentar, só de você imaginar o horário de almoço, a comida, o nosso cérebro começa a emitir informações para o estômago e começa a formar ácido. Então, o chiclete,
A bala, o que ela faz? Você mastiga e o que vai para o estômago? Nada. Nada, mas o ácido está lá, né? Só ácido. Né? E aí o ácido começa a danificar a parede do estômago, começa a levar ao processo inflamatório. Então, o grande mal disso é você se enganar e não chegar a nada. O chocolate, ele também acaba prejudicando diretamente. Mas se a pessoa come moderadamente, não vai ter tanto problema. O que é mais importante no chocolate, nas frutas cítricas, por exemplo, nos legumes, é quando a pessoa já está com o processo instaurado. Quer dizer, já está com uma úlcera, aí tem que evitar. Tem úlcera, fui no médico, detectou. Estou com problema, aí você vai evitar, porque nunca que um tomate vai ser ruim ou um abacaxi. Não, mas não vai comer tanto quanto agora, você nessa hora é uma né? fruta super ácida, então você vai se sentir mal com esse alimento. Então a gente até trouxe para mostrar que tem que evitar nesse momento ruim. O restante é evitar mesmo. Sempre. Olha, eu vou passar os contatos do Dr. Eduardo Greco, que é gastrocirurgião e endoscopista. Qualquer informação que você queira, pode acessar lá o site. É esse mesmo? É isso diferente? Aí, é isso aí. www.clinicanomina.com.br, Clínica Nomina, tudo junto, .com.br. Querendo sugerir algum tema, pode mandar pra gente, Dr. Eduardo Greco volta e a gente tira suas dúvidas. Obrigada, viu? Eu Ótimo trabalho, viu? Obrigada. Sempre meu.